Tem uma troca para acontecer na NBA. A gente sabe que o Toronto Raptors, ao trocar OG para o Knicks, apresentou sua carta de intenções, né? Tá tentando reformular sim. Já havia perdido o Fred VanVleet na off-season e tem tentado construir um outro tipo de time desde a saída, inclusive, do seu principal técnico da história, Nick Nurse, campeão pelo time, deixou a equipe na off-season para comandar os Sixers. O Toronto Raptors está no modo rebuild e está trocando suas peças. As peças mais, vamos dizer assim, mais talentosas, as peças que mais têm chamado a atenção, né, são aqueles jogadores que estão no Toronto há um tempo, entregando um ótimo nível. O caso do OG já deu muito certo em Nova York. E agora Siakam tem sido um alvo de múltiplas equipes. Nessa última noite, né, nessa terça-feira, surgiu um rumor muito, muito forte. Por que a gente fala que é muito, muito forte? Porque quem está falando a respeito é o Shams Charania, e ele teria dito, na verdade ele disse que estaria acontecendo, agora sim, consegui encontrar o flow, estaria acontecendo uma negociação muito encaminhada entre as direções de Indiana Pacers e Toronto Raptors. Por enquanto, isso ele publicou era por volta das 10 da noite. Até fiquei meio pronto ali para se tem troca, tem tem live urgente, né? O Belgradão trabalha nesse conceito. Mas não veio, a troca não veio. 10 da noite do Brasil, né? Daí depende do estado americano, o horário do estado americano. É possível que aconteça hoje, mesmo que a gente ainda esteja longe da trade deadline, né, Lucas? É possível porque o Shams já deu o desenho da troca, né? O Shams já primeiro tweetou que seriam por 3 escolhas, né? E você não pode trocar 3 escolhas por um cara, apenas 3 escolhas por um jogador com salário tão alto como o Siakam, né? Que é de quase 40 milhões de dólares. Então tem jogador envolvido. O The Athletic, que é onde o Shams trabalha, né? Postou na sequência que seria com o Bruce Brown, né? O Bruce Brown seria uma peça envolvida, e o Bruce Brown tem um tipo de contrato bem interessante para o Toronto flipar, né? Trocar mais na frente também o Bruce Brown. Então a gente podia pensar mais ou menos no que fez o Blazers, né? Que trocou o Lillard pelo Jrue Holiday. Você pensou, pô, mas o que é que eles querem com o Jrue Holiday? Logo na sequência trocou o Jrue Holiday também, né? Então pode ser algo nesse sentido que o Toronto esteja pensando em fazer. E talvez até por isso essa pressa para acontecer agora a troca, e aí eu tenho mais 20 dias para negociar o Bruce Brown, né, se essa for a ideia do Toronto. Então seria com o Bruce Brown envolvido, que tem um salário ainda assim muitos milhões abaixo do salário do Siakam, né? Então mais peça teria que ser envolvida. Aí, o que o Shams fala é que as peças que o Pacers não quer colocar são Benedict Mathurin e Jarvis Walker, que são jogadores jovens que fariam todo sentido pro Toronto querê-los, mas se você já tá dando 3 firsts, né, você já meio que tá pago, né? Agora vamos bater salário, é o que importa, né? O que vai importar. Então deve ser algo nesses moldes, né? Bruce Brown, 3 firsts e mais alguma outras peças de menor calibre, né? Se fosse o Buddy Hield, Gibas, acho que já teria essa altura vazado o nome dele, sabe? Porque eu acho que ele é um nome de relevo, de impacto, né? Então imagino que sejam jogadores complementares mesmo, que não sejam titulares do Pacers. Até desconfio que o Aaron Nesmith não esteja envolvido também, então chutaria aí um Obi Toppin, sabe? Um TJ McConnell, ou acho até que o TJ McConnell fica, né? Talvez um Jalen Smith, né? Um Isaiah Jackson. Então acho que deve ser algo nesse sentido, a formação do pacote do Indiana Pacers para o Toronto. Para o lado do Toronto, 3 escolhas seria uma vitória a essa altura. O Toronto provavelmente deixou escapar propostas melhores no passado, talvez com a esperança de que o Siakam ficasse ou que o time se desenvolvesse de outra forma, mas a tendência é que o Siakam não renove com o Toronto durante a temporada, se torne um free agent ao final da temporada. Então isso faria com que o Toronto pudesse perdê-lo por nada, né? Simplesmente ele escolher jogar, sei lá, até pelo próprio Indiana Pacers a partir de junho, né, de julho, assinar com o Indiana Pacers e deixar o Toronto com o Pires na mão, né, sem nada em troca de Siakam. Então acredito que o Toronto está incentivado para fazer essa troca, né? Se for por peças que ele pretende continuar trocando, faz sentido que seja feita agora essa troca e não mais na frente.
e é um tipo de valor, 3 firsts, que acaba tirando muito o concorrente da briga, sabe? O Dallas dificilmente consegue montar um pacote que vai competir com isso. O Knicks dificilmente vai querer usar os seus assets sem ter a certeza se o Siakam fica, né? E o Pacers tem escolhas medianas o suficiente, né, além da sua, para colocar nessa troca que não fique pesado para o time, né? Então, vamos ver para onde é que vai ser. O Siakam não pode assinar uma extensão maior do que 2 anos com o Pacers durante a temporada. Então, talvez ele se torne free agent mesmo ao final da temporada, mas quando a gente vê trocas acontecendo com esse nível de investimento, né, 3 escolhas de primeira rodada, né, normalmente já tem um certo acordo entre o novo time e o jogador para que esse vínculo seja estendido por mais tempo. É um jogador de altíssimo calibre, viu, Gibas? Ao NBA, múltiplas vezes ao NBA, múltiplas vezes ao Star. Então não é um qualquer que estaria chegando para o Indiana, não. Você estaria juntando ali um dos jovens mais dinâmicos e interessantes da liga com um cara já consolidado que ainda não tem 30, tem praticamente 30, mas ainda não tem 30, né? Então dá para imaginar que tem bons anos de dupla aí pela frente, Haliburton e Pascal Siakam. Tô ansioso, viu, Gibas? Tô ansioso para ver se isso vai acontecer logo. E ele ainda acrescenta uma coisa que a gente sempre falou que falta nesse Pacers, né? Inclusive o próprio Rick Carlisle falou de maneira pitoresca recentemente. Defesa, né? É um time que não é famoso por sua defesa. É uma posição que o time tem tentado algumas coisas, mas assim, se você sai de Obi Toppin, de Jalen Smith para Pascal Siakam, meu Deus do céu, né? É um dos times bons da NBA. Eu acho que o Pacers joga um bom basquete, né? Acabou de ser vice-campeão da Copa NBA, tem altos e baixos, mas é um bom. Cara, é uma das maiores discrepâncias possíveis, né? Não sei se tem algum time bom da NBA que tem um titular tão abaixo assim de um cara que pode chegar, né? Difícil, porque os titulares de bons times da NBA são bons jogadores, né? Nada, assim, nada pessoal aqui de crítica ao Obi Toppin, mas é um cara ainda em desenvolvimento, tentando procurar seu lugar na liga, tanto que ultimamente tem pedido espaço. E o Jalen Smith também, né? Acho que o contrário um pouco, né? O cara que tem ganhado espaço nos últimos tempos, mas não tá no nível do que a gente tá falando aqui. No comentário de ontem, né, no podcast de ontem, a gente falou dessa possibilidade de troca. A minha preocupação era da Jarvis Walker, da Buddy Hield, de jogadores que eu acredito. Citei 2 que não tem nada a ver, né? Um tá em quadra hoje, ajuda toda noite em vitórias, e o outro é o futuro, assim, um cara de imenso futuro. E eu falo, Lucas, eu não sei se eu tenho coragem de desmontar tanto assim. Pelo que você avalia, Lucas, é outro modelo, né, de negócio aqui, sem ter que desmontar nada, assim. Eu só perco quem eu quiser, é isso? Isso. Eu perco o Bruce Brown, que é importante, né? O Bruce Brown tem feito é um dos motivos para essa subida, né, do Pacers em relação à temporada passada. Mas é um jogador que o seu próprio tipo de contrato já indicava uma coisa meio, uma passagem mais rápida, né, pelo Indiana, porque ele tem um salário muito alto para a produção do jogador que é muito curto, né? Então, assim, o Denver estava trabalhando com a ideia de renová-lo por, sei lá, 7, não podia oferecer mais do que isso, mas estava oferecendo 7 milhões com esperança que ele ficasse. Outros times estavam esperando consegui-lo por 11, 12 milhões, que é o mid-level, né? E o Pacers foi lá e botou 20 milhões, 22 milhões, mas com um contrato com duração curta de 2 anos. E olha o bem que isso fez para o time, né? Porque eles criaram basicamente ali no Bruce Brown uma peça de troca que eles não tinham, né? Então eles usaram o salary cap para tornar um nada em uma peça de troca por uma estrela da NBA, porque você pode usar o Bruce Brown como uma peça por esse tipo de contrato dele, curto, né? Não vai ser pesado para ninguém que pegar. O próprio Toronto pode aproveitá-lo também. O Toronto não ficou um time terra de ninguém, né? O Toronto tem ainda um time competitivo que tem dado trabalho na maioria das noites que joga, mesmo depois da troca do OG, né? E acho que vai continuar dando trabalho mesmo depois da troca do Siakam. Então o Toronto tem uso para o Bruce Brown também, se quiser. E as escolhas que o Pacers tem são as dele mesmo e algumas escolhas, assim, pick swaps, que você fica com a pior de algumas já, tá? Então não são coisas tão pesadas. O time não desmonta, né? O elenco ali, você continua com o Tyrese Haliburton, Buddy Hield,
continua com o Nesmith ali, continua com o Miles Turner, continua com o Benedict Mathurin, né? Você continua com as peças que já são importantes para a sua rotação, você adiciona o Siakam, você substitui, como você falou, né? O Jalen Smith ou o Obi Toppin com o Siakam, ou o próprio Bruce Brown na rotação com o Siakam, né? E você ganha ali uma amplitude bem maior para o seu ataque. Vamos ver para onde é que vai isso aí, né? O Siakam, ele teve a tendência recente, desde a saída do DeRozan, que na chegada do Kawhi, mas aí saiu o Kawhi, ficou um vazio nessa função de criador a partir do isolation, né, que o Siakam assumiu, e ele se tornou um bom produtor disso no pontos por posse. Ele tem um trabalho bem bom, né, bem acima do decente, mas não sei se casa muito com o jogo do Indiana, né, o pace do Toronto tem sido relativamente baixo nos últimos anos. Acho que ele teria que se adaptar um pouquinho ali, voltar a ser um pouquinho do Siakam mais fora da bola, que eu acho que fica bem legal, né, para o que ele pode fazer, que o Indiana, do jeito que o Indiana pode utilizá-lo. E você vai ter o Haliburton, né, conduzindo, achando espaços para você que você não costumava ter. Então, acho que é um casamento aí, não daqueles muito óbvios, viu, Gibas? Mas você olha e fala, caramba, que legal, né? Eduardo aqueles... Pode ser. O Eduardo e o Mônica, eles tiveram mais dificuldade no começo. Tava sendo algo assim que clica já de imediato, sabe? Né? Meio quando o Silvio Santos fazia aqueles pares românticos, né? No Namoro Amizade, que o Silvio Santos só se importava com a altura, com o bairro que as pessoas moravam. O bairro sempre foi muito fundamental para o Silvio Santos. Pô, eu não entendia muito isso, mas depois que eu vim para São Paulo, velho, eu entendi. É muito longe, não dá. Não dá, velho. Se você morar num bairro muito longe, o amor não tem amor que perdure, né? É mais fácil você morar em outra cidade, o amor perdurar, do que você morar em bairros distantes da mesma cidade. Então o Silvio Santos se preocupava com a altura, casa, né? Ele não falava a beleza, mas para ele, no fundo, a gente sabia que ele estava avaliando isso aí, né? Que às vezes ele dizia assim, não combina, né? E os caras são vizinhos, assim, mas não combina, né? Ele não chegava a falar, porque mesmo para os anos 90 era um pouco demais, né? Mesmo para o Silvio Santos nos mesmo anos 90. Silvio Santos era um pouco 90. demais chamar feio na frente da pessoa. Mas assim, é aquele que o Silvio Santos olha e fala, é namoro. Ele já bota o microfone para a mulher decidir, né? Que era a mulher que decidia se era namoro ou só amizade. Ele já bota o microfone só pro forma, né? Porque ele já sabe que é namoro. Excelente, Lucas.